Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Lucas aqui do canal Preparar o Hard. Hoje eu vou trazer a continuação dos testes do Ryzen 5 5500, o 6 Core Zen 3 mais barato do mercado. A AMD lançou ele recentemente junto com o 5600, que é mais barato em relação ao 5600X e também carrega ali todas as suas especificações com clock apenas um pouco reduzido. Em breve eu vou trazer um review também do 5600 aqui para vocês. Também lançaram o 5700X e o 5800X 3D que já está aqui, já estou finalizando os testes. Em breve sai esse review também, ok? Galera, o ponto aqui é, o 5500 custa hoje uns 900 e pouco. É claro que dependendo da hora que você vê esse vídeo, a data, pode o preço ser um pouco maior ou um pouco menor, mas geralmente o preço está abaixo dos R$1.000. E o 5600X custa hoje uns R$1.500. Então você tem R$500 de diferença e há, claro, uma diferença na performance, mas se você compara as especificações, elas são muito parecidas. O 5500 também é um CPU de 6 núcleos 12 threads, também é Zen 3, porém ele tem menos clock, é 4.2 versus 4.6 e menos cache L3. Isso faz falta para ele, então ele vai ter a metade do cache L3, isso porque ele faz parte da geração Cezanne. Ele é basicamente um 5600G com menos clock e com gráfico integrado desabilitado. Então ele carrega, ele herda essa característica do 5600G. E aí vem aquela pergunta, a gente sabe que não dá para você aumentar o cache interno, mas dá para você aumentar o clock, afinal o CPU é desbloqueado. Será que se eu colocar o 5500 com overclock, eu consigo me aproximar de um 5600 ou mesmo do 5600X pagando menos no processador? Isso é uma coisa interessante, né? Porque você tem hoje mesmo placas simples como uma B450 faz overclock, de repente você quer ganhar um pouco mais de performance, isso seja interessante para você. Então eu fiz isso. Eu fiz um overclock no 5500 colocando ele em 4.7 GHz, 1.43 volts de tensão, vocês estão vendo a tela da BIOS. E basicamente o ajuste foi muito simples, eu só mexi no Load Line Calibration para o level 7 e consegui perfeita estabilidade. Lembrando para vocês que o overclock, ele não é uma receita de bolo, deu certo para mim dessa forma. Às vezes com o seu CPU você pode conseguir menos, pode conseguir mais, às vezes usando mais ou menos tensão, ok? Então caso você queira seguir isso aqui como um parâmetro, pode seguir, mas nem sempre vai dar certo como deu aqui. Inclusive eu mesmo nem sou tão a favor do overclock por conta dessas variáveis e por conta da instabilidade, porque às vezes você está lá rodando perfeitamente durante o tempo, pum, tela azul, a máquina trava e é o bendito overclock, ou seja, perde um pouco o sentido você trazer instabilidades para um aumento na performance que nem sempre é tão grande assim. Mas eu volto a falar mais sobre isso no final desse vídeo, ok? Eu vou deixar esse vídeo sobre a estabilidade overclock aqui no canto, explicando por que eu não faço mais overclock nas minhas máquinas, explicando todos os motivos ali para vocês. Enfim, vamos começar com os nossos testes, pessoal. Então eu não vou mostrar a parte de consumo de energia e temperatura, porque isso é variável conforme o overclock que você fizer, conforme a sua amostra. Então o que eu mostrar aqui não serviria para muita coisa, mas de fato aumenta um pouco o consumo em relação ao padrão do 5500, ele chega ali a bater uns 88, 90 watts, dependendo do software. Não aumentou tanto assim, mas pode ser maior ou menor conforme você for fazendo aí. Nos testes de produtividade e renderização, então, pessoal, After Effects 2020, a gente teve aqui uma pontuação um pouco maior. E olha aí, pessoal, ele passou o 5600X. E aí você pensa, poxa, cara, o CPU custa 500 a menos, né? Tá interessante, ele está quase encostando no 12400F, que também é um CPU um pouco mais caro que ele. Então, nesse primeiro teste foi animador. Nós passamos um CPU mais caro, inclusive iria passar, claro, o 5600, que está abaixo do 5600X. Em Blender, nós conseguimos o mesmo resultado. Antigamente eu mostrava o teste em minutos, né? Agora eu estou mostrando em segundos para ficar de uma forma mais apurada. Então, em segundos, nós ganhamos ali alguns segundos, né? Não foi um grande aumento na performance, mas esses 500 MHz a mais que eu aumentei foi suficiente para passar o 5600X. Aí você me pergunta, mas Lucas, e o cache? O cache não aumentou, porque nesse tipo de software voltado para trabalho, workstation, o maior cache nem sempre faz diferença. É por isso que um 5800X 3D chega a perder de um 5800X nesses softwares por conta dele ter menos clock que ele. Mas em games, o cache faz muita diferença. E a gente vai ver depois se esse aumento no clock também fez ele passar o 5600X nos games, ok? Até onde a gente viu, na parte de trabalho, ele conseguiu desempenhar bem aqui.
Em Cinebench R23 é mais um caso, a gente conseguiu ali 100 MHz a mais que o 5600X, que também, é claro, é desbloqueado para overclock. Fizemos uma pontuação maior no multicore, porém o single core continua um pouco inferior. Observe que ele ganhou em relação ao 5500 estoque, mas ele continua um pouco atrás do 5600X, porque o cache no single core faz alguma diferença e nós estamos vendo os resultados aí. Quando a gente vai para a Corona Benchmark, ele também ultrapassou a performance do 5600X também, contabilizando os dados em segundos, antigamente eu fazia isso em minutos. Conseguimos ali 10 segundos de diferença, é uma diferença muito pequena, talvez para quem vai trabalhar, fazer um render de 10 horas, isso faça mais diferença, mas acredito que não compense fazer overclock e voltar para o trabalho, já explico mais sobre isso. De qualquer forma, nós temos aqui o ganho de performance exibido na tela. KTWatt 10 é mais um software de renderização também. Nós conseguimos um aumento de performance um pouco mais modesto, mas mais uma vez conseguimos ultrapassar tanto o 5600X quanto o 12400F, ambos CPUs mais caros que ele. Claro que, como eu já expliquei naquele outro vídeo que eu indiquei para vocês, o overclock nem sempre é grátis. Às vezes você vai fazer overclock, o CPU vai esquentar mais, então você tem que colocar um cooler melhor. Às vezes a placa-mãe é muito ruinzinha, tem que pôr uma placa um pouco melhor. Então esses custos têm que ser colocados na balança, porque às vezes vale mais a pena você comprar logo um CPU melhor, tipo, eu quero um CPU com mais desempenho. Pega logo o 5600 e mantém a placa-mãe mais simples, sem se preocupar com as variações do overclock. Okay? Essa tem sido a minha filosofia hoje. Se eu quero mais desempenho, ao invés de me preocupar com overclock, ou eu mantenho o que eu tenho, ou eu compro um CPU um pouco melhor e esqueço ele ali. Mas cada um. Estou aqui apresentando para vocês os dados e nos mostra que sim, o overclock trouxe vantagens. Em Agisoft Metashape Pro, nós conseguimos mais uma vez uma pontuação em um tempo em segundos um pouco melhor, mas cerca de 20 segundos foi o que representou esse overclock de 500 MHz. Novamente, numa renderização maior, mais complexa, nós iremos ter um ganho progressivamente um pouco maior, ok? Em PC Mark X, que mostra os resultados para PCs domésticos, ali uma utilização no LibreOffice, no Skype, coisas do dia a dia, nós temos uma pequena pontuação a mais, foi suficiente para ultrapassar o 5600X, mesmo que a diferença não seja tão grande assim. Photoshop 2021 nós também conseguimos um aumento de performance, nesse caso nós não conseguimos encostar no desempenho do 5600X, o cache aparentemente aqui fez mais diferença, mas foi suficiente para ultrapassar a performance do 12400F, que é um CPU mais caro que ele. Em Premiere Pro nós tivemos um ganho de desempenho, mas não conseguimos ultrapassar nenhum resultado que já tinha acima, como 12400F e 5600X. Nós temos aqui o V-Ray Next, nesse caso houve um ganho de performance interessante, de forma com que ele ultrapassou tanto o 11400F, que é um CPU tipicamente um pouco mais caro, quanto o próprio 5600X, que custa hoje em torno dos R$ 1.500. Então tivemos resultados interessantes. No gráfico final nós vemos que houve uma diferença de 7% entre o teste estoque e o teste com 500 MHz a mais. Observe para vocês que eu não consigo colocar 4.8, 4.9, 4.7 foi o meu limite, o CPU não apresentou estabilidade suficiente para rodar em clocks maiores. Se fosse possível, eu assim teria feito. Então, nós conseguimos ficar cerca de 3% acima de um 5600X, que é um CPU mais caro. Então, o overclock fez diferença. Isso foi interessante. Mas, acredito que quem vai trabalhar não vai fazer o overclock. Por quê? Pensa você numa renderização de 10 horas, de 20 horas, a máquina dá uma instabilidade faltando 1 hora. Você ganhou performance? Não, você perdeu performance, porque você vai ter que fazer tudo de novo. Então, para quem vai trabalhar, tipicamente o overclock não é tanto uma opção assim. Pode ser que tenha casos que as pessoas queiram fazer, pode ser, mas considerando que você pode ter as instabilidades, mesmo que aleatórias, mesmo que tá perfeito o meu overclock, mas dá um probleminha ali numa troca de estados de energia do CPU, a máquina trava, você perde o que você fez. Então temos um aumento de performance, mas pelo que eu conheço de quem trabalha com isso, geralmente o overclock não é uma opção aqui, mas temos esse resultado. Agora vamos para os testes em jogos. Nós vamos ver aqui, pessoal, que nós também temos ganhos, mas diferente do cenário onde você vai pensar em produtividade de renderização, que o cache não faz tanta diferença assim, o aumento no clock foi suficiente para você passar o 5600X, em jogos isso não é verdade. O cache faz diferença e é por isso que o 5400X 3D brilha tanto nos jogos, mesmo
tendo ali apenas 8 núcleos. Nós vemos então que houve um aumento na performance, um aumento tanto na mínima quanto na média, mas não foi suficiente Assassin's Creed Valhalla para você ultrapassar o CPU acima como o 11400F. Em 1440p, os resultados já ficam mais afunilados, porque é uma resolução mais pesada, pesa mais para a placa de vídeo, então o frame rate naturalmente é menor, consequentemente você vê menos gargalo do CPU, então não houve nem sequer um aumento na performance, porque o próprio CPU já estava meio que no seu limite. Clock já não era mais o problema aqui. Se você tivesse mais cache, você conseguiria entregar mais desempenho, mas a diferença aqui já é mínima, 2 ou 3 quadros já realmente não faz diferença. Observe que eu coloco uma placa muito forte, que é uma 3080 Ti modelo Asus TUF, para mostrar justamente as diferenças entre os CPUs. Você vê até onde ele pode ir, mas quando a pessoa sobe a resolução, que é natural para uma placa tão forte como essa, ou põe uma placa mais fraca, o que a gente começa a ver é isso daqui, ó. Quanto mais fraca a sua placa, menor vai ser a diferença dos CPUs. Ou quanto maior a resolução, com menos frame rate você joga, também vai ser menor a diferença entre os CPUs, e menos diferença um overclock assim vai fazer também, tá? Em Battlefield 2042 a gente vê que a gente ganha 8 quadros na média, 2 quadros na mínima. Conseguimos encostar no desempenho de um 11400F, passamos o i3 12100F, a mínima do 5500 estava melhor, mas a média estava um pouco pior. Então conseguimos ganhar essa performance e nesse caso ele encostou no 5600X. Não ultrapassou como a gente viu nos testes de produtividade, mas encostou. Mérito dele, excelente resultado. Em 1440p, nós vemos que ele ainda ficou um pouquinho atrás, tanto na mínima quanto na média, mas melhorou um pouco a média nesse game, embora a mínima teve uma variação de rodada, ficou um frame a mais, um frame a menos, mas não faz tanta diferença assim. Em Cyberpunk nós ganhamos apenas 2 quadros na média, então não teve tantos ganhos, o que mostra aqui que o clock não era o problema. Se você tivesse mais cache, você conseguiria entregar algo próximo do que teve ali o 5600X com seus 92 quadros e a mínima também maior. Em 1440p não houve diferença entre os dois cenários, stock e overclock. Em Far Cry 6 ganhamos performance tanto na média quanto na mínima, não foi suficiente para ultrapassar a performance nem do 5600X nem do 11400F, CPUs estavam um pouco superiores, mas a diferença também não é tão grande assim, né, tanto na mínima quanto na média. Em 1440p, novamente, ganho de performance na média, pouquinho a menos na mínima, mas uma variação de rodada, não houve um grande aumento assim. Em Flight Simulator, mais uma vez, ganhamos performance na mínima, ganhamos performance na média, mas não foi suficiente para ultrapassar sequer o 12100F, que tem lucros Alder Lake, que são conhecidamente mais rápidos que o Zen 3, assim como nós estamos vendo em todos os nossos resultados aqui. Nós estamos vendo aqui o teste também em 1440p, basicamente os mesmos cenários se repetindo, um aumento de performance, mas não foi suficiente para ultrapassar algum CPU na nossa lista. Em God of War é um game mais exigente para GPU, a gente não tem tantos ganhos de performance, mas havia um certo gargalo por conta do clock. Com 500 MHz a mais conseguimos 3 quadros a mais na média, 3 quadros a mais na mínima, ficando um pouco mais próximo da performance CPU superiores, mas ainda assim não conseguimos encostar ou ultrapassar o desempenho de CPUs como o 5 e 600X, muito menos o 12400F, embora a diferença já não é tão grande. Em 1440p ganhamos alguma performance na média e na mínima, e aqui como a própria resolução já traz frames menores, a diferença de performance já é muito pequena, é que a gente consegue ficar mais próximo de outros CPUs. Em Red Dead Redemption 2, utilizando a resolução Full HD naquele preset gráfico do canal Hardware Unboxed, que é um mix entre Alto e Ultra, nós conseguimos um aumento de performance a mais na média, a mínima reduziu um pouquinho, conseguimos ficar um pouco mais próximo de CPUs superiores, mas ainda não foi o suficiente para a gente ultrapassar essa performance. Mais uma prova que o cache sim faz diferença quando se trata de games, onde há uma comunicação muito rápida entre os níveis de cache com a memória RAM. Quando você tem mais cache, você acelera bem essa performance. Da mesma forma, em 1440p nós tivemos um aumento na performance na média, a mínima deu uma pequena recuada, conseguimos subir um pouco a performance, e nesse caso sim, acho que foi o primeiro resultado que ele ultrapassou os 5 e 600X na média, porém perdeu um pouquinho na mínima, podemos dizer, no empate técnico. Resident Evil Village, nós ganhamos alguns quadros, mas também não foi suficiente para encostar na performance absurda que teve o 5 e 600X 262, lá em cima o seu desempenho. Da mesma forma ocorreu em 1440p, onde ele sequer conseguiu ultrapassar a performance do Core i3 12100F,
que ficou com a mínima um pouquinho menor, mas a média um pouquinho maior. A diferença aqui já não é tão grande assim. Metro Exodus, pessoal, conseguimos ultrapassar a performance do 11400F, ganhamos 5 frames a mais na mínima, 10 frames a mais na média. Em 1440p, nós ficamos basicamente com os mesmos resultados, porque, como eu já expliquei várias vezes aqui para vocês, subiu a resolução, os CPUs começam a fazer menos diferença no seu setup. Por quê? Não é por causa da resolução em si, porque a taxa de quadros está menor. Então, se eu tivesse em Full HD com uma placa mais fraca, a gente teria essas coisas aqui. Ou seja, menos diferença, porque a quantidade de quadros é menor, logo a carga no CPU é maior. Então, essa é um cálculo bem simples. Quanto mais carga no CPU, quanto mais quadros, mais esforço para ele, consequentemente eu vejo mais diferenças. Quanto menos quadros, eu vou ver menos diferença dos CPUs, de forma com que, se eu fosse rodar aqui com frame rate em 60, todos os CPUs conseguiriam entregar isso pra gente sem nenhum problema. Não teria diferença para mostrar para vocês. Ok, Watch Dogs Legion, pouca diferença, basicamente um empate técnico tanto em Full HD quanto em 1440p, que teve ali apenas um incremento a mais na mínima, mas a média ficou basicamente a mesma. Pessoal, chegando ao final de mais um breve vídeo, nós vemos aqui que o ganho de performance foi na casa dos 5%, foi um pouco menor que o ganho de produtividade, foi na casa dos 7%, e não foi suficiente para nós alcançarmos os 5 e 60X, muito pelo contrário, ele não alcançou nem mesmo o 12100F, o 11400F. Então, o que nós concluímos aqui, tanto em Full HD quanto em 1440p, que os ganhos são até menores, 3% aqui, é que o cache realmente faz falta, mas o CPU consegue desempenhar bem, tanto em estoque quanto em overclock. O overclock traz alguns ganhos de performance, mas os ganhos não são tão significativos assim, isso porque o cache faz mais diferença, e isso ficou provado aqui para vocês, ok? Então, se o CPU tivesse o mesmo clock que ele já tem, com a mesma quantidade de cache que tem, por exemplo, um 5600, ele teria um desempenho muito aproximado de uma versão X que custa R$500 a mais. Então, overclock é viável, aumenta a performance, mas nem sempre você vai conseguir ganhar tanta performance assim. Então eu te pergunto, será que vale a pena você, às vezes, deixar o CPU mais quente, consumindo mais energia, às vezes ter que colocar um cooler melhor do que o cooler que ele já vem, para ganhar 3%, 5%, 7% no melhor dos cenários? É uma coisa que você tem que avaliar. Na minha opinião, não vale muito a pena, porque você ganha pouco pelo que exija mais do CPU. Aí cada um faz o que achar melhor. Eu não estou aqui dizendo que você deve ou não fazer, apenas mostrei os resultados e dei minha opinião, e vocês decidem o que fazem com o CPU e o bolso de vocês principalmente, acerca de qual CPU você vai comprar. Pessoal, em breve eu trago para vocês então um review do 5600, do 5800X 3D, junto com o 12900K e KS e o 5950X. Então tem muitos CPUs para vir por aí, para você não perder nenhum vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações. Caso você queira seja membro do canal, você tem acesso ao grupo do WhatsApp, onde você pode conversar diretamente comigo, e também você pode deixar aqui o valeu, né? Assim aparece uma mensagem personalizada sua aqui nos comentários, entre outras coisas. Nossos links afiliados aqui na descrição. Caso você for comprar alguma coisa na Terabyte Shop, na Amazon ou no AliExpress, clique nos links e assim você estará me ajudando muito. Valeu, falou, um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.